Que enviou para a terra prometida. Ouvimos como Moisés, quando o enviou a Israel, mudou o nome de Hoshea, ou Rocheia, para Yehoshua, para indicar que ele estava ligado a Sheriná. Ainda, Rabi Shimon fala sobre a necessidade de Moshe de distinguir se a terra era digna da árvore de Zerampim ou de Ain, Airampim. Assim ele saberia que havia uma árvore nela ou não. Ain. Contam-nos sobre Caleb, que foi rezar no túmulo dos patriarcas em Hebron para ser resgatado das decisões equivocadas do resto dos espiões. Abishimon diz que a Sheriná foi vestida em Caleb para trazer notícia aos patriarcas e que os 3 espiões eram descendentes dos Néfilins, né? Muito bem. Isso aqui vai ser um assunto muito interessante. Dizem-nos que o segredo que Deus tem, né? 3 mundos nos quais ele está escondido. O primeiro é o mundo mais alto, do qual nada se sabe. O segundo é o mundo pelo qual Deus é conhecido. O terceiro é o mundo abaixo deles, onde existe a divisão e consiste em Beriá, Etzirá e Asiá. Isso constitui um mundo dentro do qual os anjos mais elevados habitam. Qual mundo? É o mundo de Beriá, não é? E Etzirá, Asiá. Vamos entender já já isso, né? Isso constitui um mundo dentro do qual os anjos mais elevados habitam, ou seja, nesses mundos aqui, os anjos mais elevados. E onde Deus às vezes está presente e às vezes não. Também ouvimos falar de 3 reinos, o primeiro dos quais é o reino da divisão, ou seja, este mundo. O segundo, esse mundo é o mundo da divisão. O segundo mundo, o jardim do Éden terrestre, e o reino que está conectado ao reino mais alto. O terceiro é o mundo superior, que está escondido e secreto. Ouvimos dizer que os filhos de Deus merecem os 3 mundos. A Torá adverte que as pessoas não devem ser mutiladas em luto pelos mortos, porque os mortos justos não estão perdidos, e eles existem em reinos altos e preciosos, em um estado de felicidade. Ouvimos que por causa do pecado de Adão, o homem saboreia o sabor da morte, antes de entrar nos outros reinos. A conclusão é que Deus diz às pessoas que seguirem seus caminhos e fizerem suas obras, ele as levará aos mundos bons e reinos superiores. Venha e veja. Está escrito: então Elohim criou o homem, à sua imagem Elohim o criou. Bereshit 1:27. O segredo da questão é que o santo bendito seja ele tem 3 mundos, nos quais ele está escondido. O primeiro mundo é o mundo superior, que está oculto de todos, para o qual não devemos olhar, nada se sabe dele, exceto que ele está escondido nele. Este é o mundo de Zerampim de Etzilut. Então veja, aqui a gente começa então a entender um pouco dessa divisão da Terra, não é? Desses mundos superiores. Nós aqui no primeiro nível, um nível de Nefesh, diga-se de passagem,
não é o Nefesh, né, que nós entendemos aqui. Nesse primeiro mundo, que é o mundo de Nefesh, nós temos aqui a Siá, que é o mundo, não é, da ação. Então, no mundo da ação, que é um mundo espiritual superior, diga-se de passagem, é o local onde nós estaremos ali, não é, construído dentro de questões espirituais profundas. E esse é o mundo que nós acabamos de ver, de Asiá. No segundo mundo, que são níveis de alma, nós vamos ter então um mundo de Yetzirah, que pega aqui todo Zerampim. Zerampim tem 7 sefirotes, mas ela se torna uma só. E ela uma hora é Moshe, e nesse sentido agora ela nesse sentido agora ela é Moshe, mas em outros sentidos ela pode ser Jacó. Os mundos superiores vão então se criando, e aqui eu tenho um Biná, que é onde fica o nível de Neshama, e também o mundo de Beriá. Veja, Asiá e Yetzirá, e agora aqui nessa nova Sefirote, nesse mundo, eu tenho exatamente, não Biná. Nos mundos superiores, agora eu tenho outro mundo, que é o mundo de Atzilut. Esse mundo de Atzilut pega Keter e pega também, não é, aqui Rorimar. Deixa eu só consertar um pouquinho melhor. A gente não está conseguindo fazer uma divisão muito legal, porque é bem pequenininho, né? Então, mas aí dá para entender, não é? Muito bem. Esses são os mundos, não é? E são também os níveis da alma. Cada nível de alma vão estar adequado ao seu mundo aqui, não é? Então veja, Neshama que não é essa Neshama, não é o Neshama que o mundo está vivendo aí. Existe muita questões emotivas, não é, que levam a gente, mas aí, não é, eu tô fazendo algo bom, e a gente tem que entender o que é bom para Shem e o que é bom para nosso aspecto de visão, não é verdade? Ser bom, existe uma grande diferença para a Torá, e a gente vai entender isso. Muito bem, então diz aqui que este é o mundo de Zerampim de Atzilut. Isso significa que ele está, nesse caso aqui, falando do mundo aqui de Rorimá, de Atzilut, né? E aqui nós temos ainda uma questão muito profunda, porque aqui acima desses graus ainda vai haver, não é, a Irampim mais para cima, né? E vai ter aí depois Adão Kadmon. Depois de Adão Kadmon, a gente tem então o Criador, que é totalmente, ainda que ele esteja na criação, tudo ele alimenta, ele é totalmente o mundo separado do Criador e das criaturas. Isso significa que todos os anjos, todas as letras são seres criados, né? E eles não podem, de forma nenhuma, ser comparado ao Criador. E aí existe uma grande questão, não é, para se entender. Então, como a gente entendeu, olha, o mundo de Zerampim de Atzilut. O segundo mundo que está ligado àquele mundo acima é aquele pelo qual o Santo Bendito ele é conhecido, como está escrito: Abre minhas portas da justiça. Terrilim 118, 19. Vamos indo acompanhando aqui os terrelins, né? E o que está descrito no Zohar. Terrilim 118, 19. Diz aqui, ó, Piterur li Ashere Sadek Avô Ban Ode Ia.
Veja que aqui, tá vendo? A palavra de tzadik e também a palavra tzedakah, né? A gente tem um estudo muito bom sobre a palavra tzedakah. E aqui a gente tem a bor, né? Aleph, Beit, Aleph, Rodê, Odê. Deixa eu ver se esse texto aqui está junto. Veja, então veja, abre minhas portas da justiça, Peterhuli, Saare, Sarei, Sadek, Avô, Bam, Ode e A. Tá vendo? Aqui é que tem um segredo muito importante. Porque aqui é a primeira parte do tetragrama sagrado, que tem o mundo, diga-se de passagem, exatamente como descrito aqui no nosso, né, o mundo de Atzilut e o mundo aqui de Beriá. São dois mundos distintos. O Yud pega duas sefirotes, né? Deixa eu tentar aqui para trazer um melhor entendimento para vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Então aqui eu tenho uma sefirote que é Keter, tenho a segunda sefirote que é Rohimá, tenho a terceira sefirote que é Piná, não é? Tá aqui esses três mundos, olha. Eu tenho então a quarta sefirote, que eram seis sefirotes e se tornaram uma só. Veja, aqui dentro desse sistema, aqui eu tenho que ter dentro dela as seis sefirotes. Essas seis sefirotes aqui, que é o meio da árvore sefirote, que a gente também vai entender isso com mais proeminência. Isso significa então que aqui dentro, não é? Aqui dentro, ó, eu tenho seis sefirotes. Essas seis sefirotes são, não é, Zerampim que ficaram aqui dentro e que vai agora gerar, ó, uma outra árvore sefirótica. Então, ó, essa árvore sefirótica ela é gerada. Veja que todos os mundos estão ligados, né? Então perceba aqui que é disso que o Zohar está falando. Então veja, abre minhas portas, abrir a porta para onde? Abre as minhas portas para Yud Re Vav Re, né? Então, abre minhas portas para a árvore completa, onde tem, não é, a ligação, ó, dos níveis superiores, onde eu tenho aqui, ó, o Yud. Eu tenho aqui, ó, a letra Yud, que vai, deixa eu só pegar aqui bem, ó, a pontinha da letra Yud começa aqui e ela vem, ela se coloca dentro da outra Sefirot. Veja, ó, os dois mundos estão conectados. Veja, só uma pontinha da letra Yud. A outra Sefirot, agora que eu tenho, que é Binah, não é, que é o nível de Neshama. Então aqui agora eu tenho dentro dela a letra Re, tá vendo? Então quando aqui no Terrilim está falando, ó, Pitehu, Li, Sheari, Tzadek, Avor, Bam, Oder e a primeira parte do tetragrama. Nós estamos falando aqui de mundos espirituais. Abre-me uma porta. Quem abre a porta? Quem abre a porta são os mundos superiores, veja. Então, esse mundo de Atzilut que nós vimos é a porta para Zerampim. Ou seja, Zerampim só pode entrar aqui acima, não é? Ele só pode entrar aqui acima, esse Zerampim aqui, ter ligação para esse mundo, passando por Binar, não é? E de Binar ligando com o mundo superior, tá vendo? Então, olha só, então aqui a gente, isso aqui é só uma ligação, né? Mas sempre que vai ter uma ligação é a letra Vav, que é um conector, veja. Então esses dois mundos, não é? Eles se ligam, depois se ligam ao mundo de Neshama, até que o mundo de Neshama vai se ligar a esse terceiro mundo, tá vendo? Então, veja, aqui eu tenho Atzilut, aqui eu tenho Beriá, né? E muito bem, aqui eu tenho um mundo de Etzirá,
E aqui eu tenho um mundo de Asiá, que é o mundo da ação, que não tem nada a ver com os aspectos desse mundo, tá vendo? Aqui é puro ego. O ego, a vontade de receber para si mesmo, tá vendo? Então, tudo que vai existir aqui nesse mundo é ego. E aí o Zohar continua, então, descrevendo aqui, olha. E aí vai constituir o seguinte mundo. O terceiro mundo é o mundo abaixo deles, onde existe divisão. Isso é Beriá, Etzirá e Asiá, sobre os quais se diz que de lá se separou. Então veja, quando eu vou lá em Bereshit 2:10, não é? Vamos ver aqui. Eu não estou falando de um acontecimento meramente nesse mundo, mas eu estou falando, ó, Bereshit 2:10, que vai citar aqui a divisão, não é? Olha, Vena Ha Itse Mieden, não é? Le Hashekot, Et Hagam, jardim, Misham, deixa eu consertar aqui para a gente ler de novo, só em inglês fica o texto em hebraico correto, agora sim. Venaham Itse Mieden, Le Hashekot, Et Hagam, jardim, Misham e Fared, Adonai, Lereba, Hashim. Não é? Então, percebam. Aqui, olha, ele está falando o seguinte: um rio sai do Éden e para regar o jardim, não é? Esse rio que sai do Éden, e depois ele se divide em 4 braços. Veja, quando nós estamos falando disso aqui, ao fazermos uma leitura, logo imaginamos um rio e não entendemos que o que está sendo falado aqui é que há uma divisão aqui, ó, tá vendo? Daqui para baixo. É disso que está falando. E aí eles se dividem, não é? É interessante notar aqui essa questão, como o Zohar ele traz a explicação profunda sobre tudo isso. Aqui eles se dividem, né? É lógico, aqui no nível aqui abaixo, aqui no nível de encontro, ó, eles se dividem e ficam divididos. Então toda vez que eu ler esse texto eu tenho que compreender isso. Tá vendo? Por isso que não dá para se entender a Torá sem uma mente cabalista, sem um mestre de Cabalá. A pessoa não vai conseguir entender o que realmente está escrito no texto. Não adianta, muitas vezes as pessoas querem se aventurar sozinhas sobre a Torá e elas vão ter muita dor de cabeça, porque não vão entender. Elas vão entender outras coisas, menos o que está escrito ali realmente. Então veja, constitui o mundo dentro do qual habitam os anjos mais elevados e a presença do santo, bendito seja ele. É aparente e não tão aparente nele. Agora, ele aparece nele, mas quando há o desejo de observá-lo e conhecê-lo, ele desaparece deles e não é visível, até que todos perguntem: onde está o lugar da sua glória? Bendita seja a glória, que vode de Hashem, né? A palavra glória a gente fala, mas devemos mudar isso para que vode. Ezequiel 3:12. Então, quando é perguntado aqui, não é? Vamos dar uma olhada no livro de Ezequiel 3:12 sobre essa questão dessa divisão que existe desses mundos. Veja, é algo fantástico, não é? Porque muitas vezes a gente lia a Torá sem entender nada disso e se lia um texto que não se dá para entender sem uma, não é? Sem a gente poder realmente ver aqui, ó, o texto em hebraico, ó, Vetsaeni, não é? Ó, a gente leu essa palavra, meditamos nela hoje, trocamos o Aleph pelo Ain, ó. Vetor Sa-Eni. Ruha. Ruha é a presença divina. Ve chamar, veja, va e chamar, ou vaes, né? Ma, ou a palavra chamar aqui, ó. A Hari, Kou, Ha, Ash, Gadol. Berur, que vode, veja a palavra, a glória de Hashem, que vode, olha,
você já vai ter de início 22 letras hebraicas. O conector e a letra Dalet, que, não é? Veja, a Kevod, o Kaf, que representa ali Tiferet, ele desce, ele tem de Beit, de Biná, não é? E atravessa ali pelo próprio Zerampim até chegar a Dalet, que deve se ler Delet, porta em aramaico, de Adonai. E aí diz, Mi, Me, Comor, não é? Muito bem. Então veja, a construção que o Zohar está fazendo ali é exatamente, né? Então o Espírito me levou embora e atrás de mim ouvi um grande, estrondoso, bendito seja a presença de Deus em seu lugar. Então esses espíritos, essas forças, elas estavam agindo e mostrando ele, né? Falando dessa quevode, dessa glória, e seja a glória de Hashem bendita para sempre. Esse é o reino, esse é o reino onde ele nem sempre está. Olha que incrível, né? Da mesma maneira, porque a imagem de Elohim fez o homem, Bereshit 9:6. Então ele tem os três reinos. O primeiro reino é aquele mundo que é referido como o reino da divisão, significando este mundo. O homem é existente e não existe nele, pois quando você deseja olhar para ele, ele se afasta de lá e não é mais visível. Perceba que a construção, aquela metáfora que existe, que Deus fez o homem, criou o homem, não é muito bem naquele aspecto de criar o corpo, etc. Isso aconteceu há milhões e milhões de anos. E que Deus está falando ali que agora ele está se conectando, ele criou um nível, né, de retificação chamado Adão. E esse nível de retificação chamado Adão, não é, ele tem vários estágios. Significa que o homem só é completo quando ele galga, entende esses aspectos da Shekhinah, esses mundos que ele vai ter que alcançar. Quando aqui ele então alcançou esses mundos, não é? Ele então agora está entendendo o que vai ser em relação à construção do que ele foi feito. Isso significa que tudo bem, Deus criou todas as criaturas, todos os seres, todos os animais, os mais proeminentes dentro da criação e o menos proeminente, aquilo que nós achamos menos importante, mas todos eles têm um porquê de existir. Todos eles vão estar simplesmente ligados à evolução da alma do ser humano. E o ser humano também vai levar aqueles animais, a todos os seres à sua volta. Muito bem. Então, deu para entender aqui que quando Deus faz, né, que porque a imagem de Elohim ele fez o homem, significa que ele também, além do que nós já conhecemos de fato, a parte biológica, espiritual, existe aí a construção da árvore Sefirot, que um homem só vai ser homem quando ele completar esse ciclo. Lembre-se que a Torá chama aqueles que não estudam o Zohar Kadosh de bestas. Pode ser o maior religioso, o maior, se não estuda o Zohar Kadosh, o Zohar Kadosh, a geração daqueles 10 sábios, então a Torá chama essas pessoas de bestas. E é questão da espiritualidade em si é porque vai causar divisão entre almas, não é? O segundo mundo é o reino que está conectado ao reino mais elevado. Esse é o jardim do Éden terrestre, que está ligado a outro mundo superior. E a partir desse reino é conhecido o conceito do outro mundo. O terceiro mundo é o mundo superior, que está escondido e secreto. Não há ninguém que saiba como está escrito, nem nos olhos, ninguém que saiba como está escrito, nem os olhos viram, né, para que Elohim ao teu lado faça tal coisa por aquele que espera. Então aqui em Shaiá 64:3, não é? Está falando que ninguém, nenhum olho pode ver aquilo que está lá em cima. Tudo é semelhante ao anterior, como está escrito, pois a imagem de Elohim o fez.
Essa questão de Elohim é outra questão que é muito complexa de se entender, não é? Mas que é exatamente no início da Torá, Deus fala sobre a criação, não é? E vocês vão perceber que logo de início, na primeira frase aqui, Deus fala assim, aqui ó, Bereshit bara, ó, Deus criou, não é? Elohim. Então, a Elohim não é um outro Deus, mas é a criatura, uma criatura que está ligada exatamente a todos os astros. Ou seja, tudo aquilo que precisou ser trazido para o mundo real e que tem uma força, inclusive os anjos, não é? Eles foram usados por essa parte de Elohim. Isso não significa que Elohim criou, né? Isso significa que Yud Rei Vav Rei criou Elohim, e Elohim então vai ser aqui uma metáfora, não é? Para esses anjos das nações. São 70 anjos, veja. Então tem um pontinho, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Cada pontinho equivale a um Yud. Isso significa que Deus criou 70 anjos da nação. Muitas vezes a gente fica um pouco não entendendo isso, né? Porque a gente não consegue muitas vezes perceber que aqui são os astros, está vendo? Por isso que as pessoas adoravam os Elohims, que eram os astros, ou seja, os astros que tinham poderes sobre a Terra. A Lua tem poder sobre a Terra. Todas essas coisas são metaforizadas, não é, pela questão da criação dessas forças espirituais que eram necessárias exatamente para esses ticunins. Aqui eu tenho então a palavra bará de novo, tá vendo? Ó, bará criou, ó, bará é a mesma palavra, não é? Só que aqui a gente tem um som diferente, berê, e aqui a gente tem bará. Tinha até uma música aí antigamente que os crentes falaram que o rapaz morreu por causa dessa música, né? Que ele cantava berê, 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 bará, bará, bará. Não sei se vocês lembram dessa história. Os crentes são muito engraçados, né? Então veja só. E aí criou o que? Ele criou 6. Do que ele criou aqui? Biná, que é uma força divina, já no mundo criado, criou 6 sefirotes. Dessas 6 sefirotes criou Elohim, que são esses poderes, tá vendo? Esses poderes aqui, ó, que influenciam os 7 astros que influenciam a humanidade. Por isso que tudo que nós vivemos aqui é influenciado pelos astros. E aí a gente falou sobre, não é, aquela questão da letra que nós podemos visualizar com um pontinho dentro ou não. Veja, logo depois é dito aqui que ele criou ó, o Aleph Tav, o Aleph, do Aleph ao Tav, ele fez os céus. Esses céus não é esse céu que a gente imagina, que a gente olha, é uma metáfora. Isso é o desejo de doação. E logo depois ele vai criar na terra, Aretz, não é? E veja, então vamos dar uma olhada aqui com mais atenção para o texto. Então ele cria aqui, ó, Hashamai, e aí tem um conector, tá vendo? O conector é Zerampim, o Aleph de novo, ao Beit, não é? Veja, já temos 2 Aleph Beit. A gente lembra que existe, não é? Ó, mais um Aleph Beit aqui, ó, 3 vezes o alfabeto hebraico. Em cada nível existe um alfabeto hebraico. No primeiro nível está aqui, as letras grandes são do mundo do Neshama, Binah. Os níveis intermediários são Zerampim. E as letras pequenininhas, não é? Elas são no nível de Malhut. Então veja, Elohim criou através, Deus cobriu Elohim, tudo que vai acontecer, e aí ele criou o desejo da doação. Depois houve uma conexão e se tornou e criou-se o desejo da recepção. Por isso que o homem ele é um ser dual. Depois segue-se Verharetes, Haitá, Torro Vaborro. Veja, a terra era sem forma e vazia. Verrocher Reel, Penei, Torrum, Verhurra Elohim, Hurra de Elohim, Mirah Rafete, Alpenei, Ramai.
né? Então, perdão, veja aqui que aqui já tem um monte de conexão, né? Ou seja, a Terra estava informe e vazia, o que? O desejo de recepção estava informe, sendo informe e vazia. Ou seja, quando a pessoa começa a estudar a Torá, ela vai ter que ficar com o coração vazio, não é? Vai ter um processo muito sério ali, né? E diz que trevas sobre as profundezas, não é? E aí sim veio ali, não é, um vento, o Urua, não é? Varrendo as águas, veja. Então, varrendo, o que que são águas? Maín e Cuvim. Aqui dentro, se a gente fosse parar para estudar esse versículo aqui de uma forma profunda, a gente já teria que ter aí um dia ou 2 dias para estudar, não é? Porque aqui já tem a palavra ma, se você ler ao contrário, tá vendo? Ma, a ma é o que, e main, né? Mi, né? Quem fez, como fez, é uma indagação, visto que o nível de entendimento aqui é muito grande, e a gente vai vendo que existem faces, tá vendo? Faces que são faces divinas. Isso é falado assim de uma forma mais clara que me vem aqui à mente no próprio livro de Iov. Eu só te ouvia de falar. Hoje eu te conheço face a face. Quando as pessoas não têm um entendimento certo da Torá, logo elas imaginam que Deus tem um rosto, não é? Então, veja, não é nada disso. São construções espirituais e são construções internas. Desejo de recepção, não é, como a gente viu, céus, doação, e desejo de recepção, que é a terra. Ou seja, há de haver um equilíbrio, não é? Por isso que muitas vezes a gente vê algumas questões, por exemplo, os próprios espias que Josué mandou, eles subiram e desceram para uma corda. Por quê? O homem, quando está caminhando com a Torá, ele fica nessa corda. Ora ele sobe e está mais perto da doação, ora ele desce e está mais perto da terra, mais perto da recepção. Então ele fica fazendo essa força, né? Ou ele foi até os céus, e também pode ser metaforizado que essa subida e essa descida existe uma tensão muito grande. Mas veja, para subir é muito mais difícil do que para descer. Para descer, você usa, né, o próprio peso atmosférico para te ajudar na descida. Não que seja fácil, né? Imagina eu descendo uma corda, seria um pouco difícil. Então, é, entendendo isso, a gente vai vendo todas as metáforas da Torá, não é? Todas as metáforas. A questão do Elohim é tudo que é algo criado, até mesmo os mundos angelicais são criados, até mesmo Keter era criado. E ali diz que Yud-Re criou Vav-Re, ou seja, Yud-Re criou Vav-Re. Mas esses mundos espirituais ainda não são o Criador. Porque antes do Criador vem um sistema de retificação chamado Adão, Cadmon. Que ainda é algo que a gente não pode nem entender, se diga de passagem, esses níveis da alma, Yetzirah, não, Asiar, não. Deixa eu lembrar aqui, gente. Às vezes dá um branco, né? A gente acabou, Raiar e Eridar, não é? São níveis externos que tem que pular para dentro. Isso significa que, como o eterno é amor e doação, e eu sou 100% recepção, somos totais egoístas, isso significa que quando esse amor, que só pode ser consertado num período de 6.000 anos, pula para dentro de nós, ou pelo menos nós temos fragmento dessa doação, nós não veremos mais o mundo como algo separado, mas olharemos para o todo. O todo é olhar que não tem nada que eu possa botar a minha visão e possa julgar. Ou seja, todo o mal que eu vejo nas pessoas é aquilo que está dentro de mim. Agora, isso é complexíssimo de entender, né? Porque nós sabemos que existem coisas que são mal para o biológico, mas tudo é um processo espiritual.
Aí, tudo bem, alguém matou alguém, é ruim pra gente, é horrível. Essa pessoa tem que ser julgada, mas aquilo ali é um processo que nós não entendemos, ou entendemos e não compreendemos. Não compreendemos na sua totalidade, porque o próprio texto, ou agora ou mais tarde, vai falar sobre isso. Então perceba, essa construção então que nós estamos fazendo é para entender a Torá de uma forma mais profunda, não é? Muito bem. Continua aqui. Já que eles merecem os três mundos, quem merece os três mundos, não é? As pessoas que estudaram, não é? Que é justo. Sobre isso se escreveu: vocês são filhos de Hashem, seu Elohim. Devarim 14:1. Como explicamos, estes são a imagem de Elohim e estes herdam um mais alto legado semelhante ao seu, isto é, três mundos. Por isso foi advertido na Torá que não vos engasgarás, nem farás calvície entre vossos olhos para os mortos. Exatamente conforme descrito aqui em Devarim 14:1. Não é? Segue-se aqui a obra citada. Uma vez que alguém não está perdido depois da sua morte, ou seja, ele não está perdido. Existe em reinos bons, supernais, preciosos, e eles devem estar em um estado de felicidade quando os justos se afastam desse mundo. Vamos parar e dar uma analisada aqui. Toda vez que morre alguém, as pessoas se desesperam. É aquela coisa, é aquela tristeza, é aquele rasgar de roupa, é aquela coisa toda. Aqui a Torá fala que não. Um tzadik, quando morre, nós não devemos, não é, chorar, não devemos nos assustar, porque ele está passando para reinos superiores. E o tzadik que faz isso, como Ares, ou Ramak, Raim Vital, Moshe, Rabi Shimon Bar Yochai, Baal Hassulam, lá de cima ele pode ajudar muito mais a gente. Porque agora aquela grande alma, ela não está presa num corpo. Ela não está sobre o aspecto de Aretz, que é o corpo, o desejo da recepção. Logo depois que a alma sai do corpo, a gente não tem mais nada aqui. Perdemos tanto tempo buscando as coisas aqui, mas a Torá não diz isso. Então isso transforma qualquer rito, e aí é muito difícil de entender isso, qualquer rito de enterro e toda aquela coisa, choração, uma falta de entendimento. E aí alguém pode falar, poxa, Moré, mas e a questão de que a gente vai ficar, tudo isso é ego. Tudo isso é ego. Não se entendeu que a pessoa está indo para um lugar melhor ou até pior, dependendo da questão da pessoa, mas é o que se segue com todo mundo. Se ela vai ser um tzadik, vai ser salvo, Baruch Hashem. E se ela vai voltar para o Guerrinom, porque de alguma forma ela pode ter guardado uma ou duas leis da Torá, e vai para o Guerrinom cuidar de outras partes, Baruch Hashem. O ciclo ele continua, exceto para aqueles que não amam Hashem. Então veja, devemos nos alegrar quando o tzadik passa, porque do outro lado ele pode ajudar muito mais. Vem e veja, se Adão não tivesse pecado, ele não teria provado o sabor da morte neste mundo, durante a sua passagem para os outros reinos. No entanto, devido ao seu pecado, ele experimentou o sabor da morte antes de entrar nesses reinos. O espírito se despoja desse corpo e o deixa neste mundo. O espírito é purificado no rio de Nur, para receber o seu castigo e então entrar no jardim do Éden, nesta terra. Outro vaso de luz, que é precisamente semelhante à forma do corpo que ele tinha anteriormente neste mundo, está pronto para ele. Veste-se e prepara-se nele, e ali no jardim do Éden é a sua residência permanente. No primeiro dia de cada mês é Shabat, perdão. O espírito se conecta à alma
e sobe e se coroa cada vez mais alto. No altíssimo jardim do Éden, isso é o que está escrito, e acontecerá em toda a lua nova. Ishaiá 66, 23. Veja, todo aspecto que nós estamos falando aqui são aspectos, não é? Deixa eu ver se eu dá para terminar. Todos os aspectos que a gente está falando aqui é de subida de almas. E estamos falando que também existem alguns conceitos muito sérios dentro da Torá, que é a questão de um tzadik vir para te ajudar e se colar em você. E também pode acontecer de um dibuk, não é? Ou até mesmo uma alma ruim se pegar a pessoa. Isso é fato extremo e certo dentro da Torá. Então, ó, essas almas que se conectam de tzadik é muito melhor quando elas passam. Ó, veja, aqui em toda a lua nova, eles perguntam por que especificamente no primeiro dia do mês hebraico. Ele responde o segredo do mistério devido à renovação da lua, que fica adornada para iluminar o iluminado sol naquele momento, ou seja, o momento em que aquele acasalamento superior de Zerampim e da fêmea chamada Sol e Lua. Da mesma forma, em todo Shabat, agora preste atenção aqui, ó, todo Shabat, todos e a Lua que é Malhut, não é? E o Shabat é o que é Zerampim. Veja, não são dias literais, tá vendo? São as sefirotes, já que a luz vem dele. Portanto, é tudo a mesma coisa. Que o primeiro do mês é o Shabat, são indicativos mesmo, porque no momento em que Zerampim e Malhut estão em conjugação, no entanto, há um grau de diferença na elevação que na lua nova eles estão no nível de Israel, Sabá e Tevuná. Israel, Sabá e Tevuná são níveis de Israel lá de Rorimá, ou seja, esses níveis maiores. E no Shabat, no nível de Aba e Ima, não é? Que seriam exatamente Rorimá e Biná. Essa é a definição clara desta questão. Exceto para que os pecadores que são condenados à morte, e aí olha, isso aqui é uma coisa muito séria, a morte em todos os reinos, o que significa ser cortado, ou seja, ter um carete de todos os reinos e perder tudo, se não tiverem chegado ao arrependimento. Rabi Yehudá disse, bem-aventurado ao todo misericordioso, que eu pedi e ganhei e passei a entender estes significados. Rabi Shimon disse, desta parte aprendi o significado secreto da sabedoria, da qual derivam segredos elevados e precisos. Vinde e vede que o santo bendito seja ele, louva a Torá e diz, ide pelos meus caminhos e trabalhai no meu serviço. E eu vos levarei no mundos bons e reinos superiores. Para aquelas pessoas que não sabem ou não têm emuná e não olham o santo bendito seja ele, diz, vá buscar e olhe para este mundo melhor. Esse reino sublime é requintado. Eles responderam, como poderíamos fazer isso e como poderíamos saber tudo isso, né? E aí depois a gente vai entender a caminhada dos espias. Perceba então que quando a gente está estudando Cabala e a gente está estudando a Torá, a gente está falando de coisas muito sérias. Às vezes a gente fica vendo aluno que vai, volta e tal, depois mesmo de ter aprendido muito. Então o aluno fica 2, 3 dias estudando Cabala, um mês, e daqui a pouco sai e quebra a Cabalá. Quebrar, pecar, é você quebrar a sua conexão com esses mundos superiores. Confundimos a bondade divina, não é? Confundimos a Torá, que é algo muito sério. Deus não deixou nem de sentenciar certos anjos, fragmentos de angelicais que caíram no nosso mundo e se perderam na borra da construção. Então é preciso e necessário entender que a Torá é algo sério. Ou eu me defino realmente em segui-la, estudá-la, sobre qualquer aspecto que eu tenha nascido, ou qualquer masal, ou qualquer questão que eu tenha que passar, ou eu
realmente tenho de me afastar, de verdade, para sempre. Eu não posso ficar como um ioiô que vai e volta, porque isso vai me causar exatamente uma desconexão com todos os mundos espirituais. É lógico que se a pessoa vive um aspecto assim, ela não tem ligação nenhuma com a Shem. Porque o nível de medo que a pessoa deve ter aqui é aquele que realmente é assustador, não é? Imagine tomar um carete, se ser desligado da presença divina, chegar uma hora que você não vai ter mais força para estudar a Torá. Ou talvez você leve até a Torá a um nível que ela não deve estar. Eu sempre ensino para os meus alunos o seguinte: gente, cuide dos lábios de vocês, não falem palavrão, isso não é brincadeira. A nossa boca, ela é algo que tem que ser santo se a gente vai falar de Torá, né? Não deixe, às vezes as pessoas, olha, eu tenho um coração puro. Ninguém tem um coração puro. Nós temos um coração que tentamos mantê-lo puro e se Deus quiser, Ele vai deixá-lo se a gente ir pelos caminhos certos. Eu não posso me auto-aconselhar e não posso misturar coisas impróprias, mentira, palavrões, lashon hará, seja lá o que for, para dentro da pureza da Torá. Se eu cheguei a esse nível de consciência, então é como diz lá nos nossos sábios, que quando um homem anda nu, ou uma mulher anda nua, e a gente vê isso por aí, tem até a questão de pessoas que mostram sua sexualidade ali, etc., gostam, essa pessoa chegou ao nível de um animal. Se a pessoa acha que o nome de Deus, ele merece sair da sua boca com palavrão, preste atenção. Você está falando de Hashem, você está falando do divino, você está falando de coisas puras. E aí daqui a pouco você enche a sua boca de palavras torpes. A sua boca é um altar sujo. É um altar impróprio. E isso vai trazer para você muitas consequências espirituais negativas. Quando nós ensinamos isso para os nossos alunos, nós não estamos brincando de discussão com alunos. Olha, tá bom. Ah, eu tenho um coração puro. Não tem. Não tem coração puro, porque quem tem um coração puro respeita o nome de Hashem. Teme o nome de Hashem. Eu estou falando de palavrões, mas existem desejos de vingança, desejos sabe, ver o outro morrer. Existem desejos totalmente impuros. E que nós, cabalistas, apesar de estarmos nesse meio, se nos ligarmos aos mundos superiores, isso é impossível. Agora, se a pessoa que vai lá fazer o filme errado, ou vai falar a coisa errada, ela não se sente transgredindo, é porque ela já não está naquele mundo superior, ela já não tem o temor do eterno. Imagina, eu falo o nome do eterno, e daqui a pouco, Shem, falo palavras em hebraico, rezo o terlim, daqui a pouco, vai para não sei aonde, você vai fazer isso, e aí, primeiro, qual é o tipo de testemunho que eu dou para as pessoas? Eu sou judeu, eu creio em Hashem. Daqui a pouco a pessoa olha, que parada é essa? Ou é servo de Hashem ou é funkeiro, ou sei lá o que. Nós temos que ter uma boca limpa. Se nós não colocarmos a nossa boca limpa, nosso coração, nossos desejos, nossas rezas não chegam a Hashem. Pelo contrário, elas vão para o lado negativo.